Seção 2ª. Da base de cálculo. Artigo 6º. A base de cálculo do imposto é: inciso 1º. O valor da operação. Alínea A. Na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, observado o disposto no artigo 11. Alínea B. Na transmissão. Alínea 1. De propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Alínea 2. A terceiro, de mercadoria depositada em armazém geral, ou em depósito fechado, no Distrito Federal. Inciso 2º. Na entrada de mercadoria ou bem importado do exterior, a soma das seguintes parcelas. Alínea A. O valor da mercadoria ou bem constante do documento de importação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, e no artigo 17. Alínea B. Imposto de importação. Alínea C. Imposto sobre produtos industrializados. Alínea D. Imposto sobre operações de câmbio. Alínea I. Quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, estas entendidas como as importâncias, necessárias e compulsórias, cobradas ou debitadas ao adquirente pelas repartições alfandegárias na atividade de controle e desembaraço da mercadoria. Inciso 3º. Na aquisição e licitação pública de mercadoria importada do exterior apreendida ou abandonada, o valor da operação acrescido do valor do imposto de importação, e do imposto sobre produtos industrializados, e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente, observado o inciso I do artigo 8º. Inciso 4º. No fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, o valor total da operação, compreendendo o valor da mercadoria e dos serviços prestados. Inciso 5º. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviços, de que trata o inciso 7º do caput do artigo 5º. Alínea A. O valor total da operação, compreendendo o valor da mercadoria e dos serviços prestados, na hipótese da alínea A. Alínea B. O preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea B. Inciso 6º. Na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação, o preço do serviço. Inciso 7º. Para fins de substituição tributária. Alínea A. Em relação a S operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Alínea B. Em relação a S operações ou prestações subsequentes, o somatório das parcelas seguintes. Alínea 1. O valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário, ou pelo substituído intermediário. Alínea 2. O montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores do serviço. Alínea 3. A margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa a S operações ou prestações subsequentes. Inciso 8º. No recebimento, pelo destinatário, do serviço prestado, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com sua utilização. Inciso 9º. Na entrada, no território do Distrito Federal, de mercadoria proveniente de outra unidade federada. Alínea A. O valor obtido na forma do inciso 10, nas hipóteses de mercadoria. Alínea 1. Sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso 7º. Alínea 2.
a ser comercializada, sem destinatário certo. Alínea 3. Destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular. Alínea B. De energia elétrica, e de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização, ou à industrialização, o valor da operação, de que decorreu a entrada, observado o inciso I do artigo 8º. Alínea C. De bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou ativo permanente, o valor da operação, ou da prestação na unidade federada de origem. Inciso 10. O valor da mercadoria, acrescido do percentual de margem de lucro fixado em razão do produto, ou da atividade, nos termos do regulamento, quando: Alínea A. Da constatação da existência de estabelecimento em situação cadastral irregular. Alínea B. Do encerramento de atividades. Inciso 12. Na hipótese prevista no artigo 5º, inciso 14, o valor da nota fiscal referente à entrada, acrescido da margem de lucro fixada em razão do produto, ou da atividade, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o valor declarado no documento de importação. Parágrafo 2º. Em se tratando de mercadoria ou serviço, cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço. Parágrafo 3º. Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, este será a base de cálculo para fins de substituição tributária, desde que previsto no regulamento, ou em acordo firmado com outras unidades federadas. Parágrafo 4º. A margem de valor agregado, a que se refere o número 3 da alínea B do inciso 7º do caput deste artigo, será estabelecida por ato do Poder Executivo, com base em preços usualmente praticados no mercado do Distrito Federal, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou por informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, observados, em relação à pesquisa. Inciso 1º. As principais regiões econômicas do Distrito Federal. Inciso 2º. As diversas fases de comercialização da mercadoria ou serviço. Inciso 3º. Os preços à vista da mercadoria ou serviço, praticados no mesmo período de levantamento pelos contribuintes substituto e substituído. Parágrafo 5º. Ato do Poder Executivo, poderá estender a mercadorias, bens ou serviços importados do exterior, o mesmo tratamento tributário concedido, por acordo celebrado com as unidades federadas, a operações ou prestações internas. Parágrafo 6º. Em substituição ao disposto na linha B do inciso 7º do caput, a base de cálculo em relação a operações ou prestações subsequentes, poderá ser o preço, a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, a mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração, as regras estabelecidas no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 7º. Quando a mercadoria entrar no estabelecimento para fins de industrialização ou comercialização, e, após, for destinada a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, acrescentar-se-á, na base de cálculo, o valor do imposto sobre produtos industrializados cobrado na operação, de que decorreu a sua entrada. Artigo 8º. Integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese do inciso 2º do artigo 6º. Inciso 1º. O montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Inciso 2º. O valor correspondente à alínea A.
seguros, juros e demais importâncias recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição, assim entendidos os que estiverem subordinados a eventos futuros incertos. A linha B. Frete, quando o transporte, inclusive o realizado dentro do Distrito Federal, for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado. Artigo 9º. Não integra a base de cálculo do imposto, o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização, ou à comercialização, configure fato gerador de ambos os impostos. Artigo 10. Na falta do valor, a que se referem os inciso 1º, v e x, e a linha C do inciso 11 do caput do artigo 5º, ressalvado o disposto no artigo 11, a base de cálculo do imposto é: inciso 1º. O preço corrente da mercadoria, ou de similar, no mercado atacadista do Distrito Federal, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. Inciso 2º. O preço FOB, Frei on-board, estabelecimento industrial à vista, se o remetente for industrial. Inciso 3º. O preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, se o remetente for comerciante. Parágrafo 1º. Para aplicação dos incisos 2º e 3º do caput deste artigo, adotar-se-á, sucessivamente: inciso 1º. O preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. Inciso 2º. Caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria, ou de similar, no mercado atacadista do Distrito Federal, ou, na falta desta, no mercado atacadista regional. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3º do caput deste artigo, se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros comerciantes ou industriais, ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço corrente de venda no varejo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses deste artigo, se o estabelecimento remetente não efetuar operações de venda da mercadoria objeto da operação, aplicar-se-á a regra contida no artigo 11. Artigo 11. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outra unidade federada, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: inciso 1º. O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Inciso 2º. O custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. Inciso 3º. Tratando-se de mercadoria não industrializada, o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente. Artigo 12. Nas operações ou prestações sujeitas ao imposto, caso haja reajuste do valor depois da saída, ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente, ou do prestador. Artigo 13. Nas prestações de serviço sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente destes no Distrito Federal. Artigo 14. Quando o cálculo do imposto tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos, ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou por terceiro legalmente obrigado, obedecidos, para fins do arbitramento, os seguintes critérios. Inciso 1º. Apuração de preços médios das mercadorias, no mercado atacadista ou varejista do Distrito Federal. Inciso 2º. Apuração do valor corrente das prestações de serviço, no Distrito Federal.
Inciso 3º. Fixação de percentuais de lucro, em razão da mercadoria, ou da atividade exercida pelo contribuinte, observado, no que couber, o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º. Parágrafo único. Entende-se por processo regular os procedimentos relativos ao lançamento do imposto, na forma deste artigo, e sua notificação ao interessado, o qual, se discordar do valor arbitrado, poderá apresentar avaliação contraditória por ocasião da impugnação do lançamento, a ser julgada juntamente com o processo administrativo fiscal respectivo. Artigo 15. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria, ou por outro estabelecimento de empresa, que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado do Distrito Federal, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Parágrafo único. Para fins deste artigo, considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando: inciso 1º. Uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. Inciso 2º. A mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação. Inciso 3º. Uma delas locar ou transferir a outra o uso, ou a propriedade, a qualquer título, de veículo destinado ao transporte de mercadorias. Artigo 16. A base de cálculo do imposto devido pelas empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes, ou de substitutos tributários, desde a produção ou importação até a última operação, é o valor da operação final da qual decorra a entrega do produto ao consumidor. Artigo 17. Sempre que o valor da operação, ou da prestação estiver expresso em moeda estrangeira, será feita a conversão pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, ou, na falta de tributação por este imposto, pela taxa vigente na data do desembaraço aduaneiro, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, ainda que haja variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.